Agora mais um campeão de audiência. Ônibus de Natal RN. Boa noite. Veja no Hora Busão. Em São Paulo, rodoviários de Bertioga realizam paralisação por falta de pagamentos. Em Campinas, a NTT apreende 4 ônibus clandestinos na rodovia Anhanguera neste domingo. No Rio de Janeiro, Prefeitura de Petrópolis irá recorrer de decisão do STF, que liberou ônibus intermunicipais. Mercedes-Benz e Volare lançam um micro-ônibus urbano em El Salvador. Os novos ônibus da Cidade Alta, de Recife. Iveco inicia a entrega de 1.200 ônibus ao caminho da escola. Viação Gadot compra 3 ônibus com 1000 de alto padrão com chassis Volvo Scania. O Hora Busão está apenas começando. Iveco inicia a entrega de 1,2 mil ônibus ao caminho da escola. A Iveco inicia a entrega de 1,2 mil ônibus que serão destinados ao caminho da escola, cuja venda foi anunciada em janeiro deste ano. O primeiro lote conta com 84 veículos do modelo ônibus escolar rural médio, ORI 2, montados sobre o chassi 10-190 e com capacidade para transportar 44 estudantes. Os veículos foram entregues ao Ministério da Educação e serão distribuídos entre estados e municípios. A estimativa é de que os ônibus transportem cerca de 50 mil alunos em regiões rurais do país. Atualmente, temos cerca de 8,5 mil produtos em circulação no Brasil por meio do programa. Ficamos felizes em poder proporcionar para crianças e jovens um ônibus seguro e confortável. Para o poder público oferecemos baixo custo de manutenção aliado à durabilidade do conjunto, destaca Márcio Querichelli, líder da Iveco para a América do Sul. Para fornecer ao caminho da escola, vence a licitação a montadora que oferecer o produto com menor preço. A negociação é realizada por meio de um pregão realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O modelo DIN, 10 toneladas, foi projetado e desenvolvido no complexo industrial da Iveco em Sete Lagoas e conta com um dispositivo de poltrona móvel que posiciona a poltrona do lado de fora do ônibus, permitindo que o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida seja feito com o passageiro sentado no próprio assento. Além disso, o DPM não reduz a capacidade total de passageiros. O chassi é equipado com motor FPT industrial NEF4 WID, com 4 cilindros em linha, sistema SCR e potência máxima de 190 cavalos. A transmissão é Eaton FS 6206B, manual de 6 marchas. O veículo oferece porta-mochila no teto e rede nas costas dos assentos para a acomodação do material escolar. Completam o pacote: dispositivo automático de bloqueio de diferencial, para facilitar a transposição de atoleiros, chassi com suspensão elevada e reforçada, pneus de uso misto e redução de balanço dianteiro e traseiro, além de direção hidráulica, embreagem com acionamento hidráulico e dispositivo de bloqueio de ignição com marcha engatada. Os novos ônibus da Cidade Alta, de Recife. A Volkswagen Caminhões e Ônibus amplia sua presença no Nordeste com a venda de 32 ônibus da Cidade Alta, transportadora que opera na Grande Recife, P. Com a aquisição, a empresa pretende não apenas renovar a frota, composta por mais de 90% de modelos da Vico, mas, principalmente diminuir os custos de manutenção nesta época em que o fluxo de passageiros é menor, por conta do distanciamento social exigido durante a pandemia. A operadora reforça que o menor consumo de combustível e alta disponibilidade dos veículos foram fatores que pesaram na escolha. Os veículos adquiridos são todos do modelo Volksbus 17.230 e destinam-se a atender a população da região metropolitana norte da capital pernambucana, com 7 municípios e uma média de 230 mil passageiros por dia. Nesta área, os ônibus chegam a rodar aproximadamente 8,2 mil quilômetros por mês.
Em sua frota, a Cidade Alta conta com outras 280 unidades do Volksbus 17.230 e mais 20 unidades do 15.190 para as linhas com menor demanda de passageiros. Os chassis da Vico chegam a ter rendimento de combustível de 8% a 10% superior ao que registramos com modelos da concorrência, afirma Almir Buonora, diretor da Cidade Alta. Os componentes também duram mais. Trocamos o conjunto de embreagem dos Volksbus com 150 mil quilômetros, em média, enquanto a concorrência não passa de 100 mil quilômetros, acrescenta. O executivo ressalta o atendimento que recebe da concessionária local. Sua disponibilidade e estoque diversificado de peças permite flexibilidade para programar inspeções dos veículos, incluindo no período noturno e na garagem da empresa, a fim de garantir que os ônibus estejam disponíveis para a operação. Mercedes-Benz e Volare lançam um micro-ônibus urbano em El Salvador. A Mercedes-Benz do Brasil e a Volare, marca do grupo Marco Polo, vão lançar neste mês um micro-ônibus urbano em El Salvador. O modelo possui chassi Lu 915-42-5 com carroceria FLI 9. O lançamento no país da América Central foi anunciado em conjunto pelas marcas nesta segunda-feira, 17 de agosto de 2020. O objetivo é tornar as marcas mais competitivas no segmento de micro-ônibus urbanos na região. Em nota, as fabricantes ressaltam que o chassi Mercedes-Benz apresenta economia e baixo consumo de combustível com motor eletrônico 904L, freio a disco, top brake e câmbio de 5 marchas nas versões automática e manual. Por sua vez, a carroceria da Volare assegura alto nível de conforto e ergonomia, ainda segundo as montadoras. O chassi Mercedes-Benz Lu 915-42-5 apresenta freio a disco e top brake, o que garante maior potência na frenagem e fácil manutenção, além de um câmbio de 5 marchas que pode ser automático ou manual, conforme a necessidade do cliente. Com um motor 904L eletrônico Euro 3, o veículo assegura baixo consumo de combustível e economia operacional, detalhou a fabricante, em nota. Em São Paulo, rodoviários de Bertioga realizam paralisação por falta de pagamentos. De acordo com a TV Tribuna, a paralisação dos rodoviários de Bertioga, a paralisação começou por volta de 4 da madrugada de hoje. Ainda segundo a emissora, o representante dos rodoviários, identificado como Emílio Carlos Américo, informou que desde o 5º dia útil deste mês, que os funcionários da aviação Bertioga estão sem receber salários, assim como cestas básicas, referente ao mês de julho. A categoria realiza na última quarta-feira, 12, uma assembleia, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos e Região, Sindrode e a empresa, na qual ficou acordado que, caso a aviação não realizasse o pagamento até sexta-feira, 14, os motoristas entrariam em greve. Na última sexta-feira, 14, o Tribunal Regional do Trabalho concedeu uma liminar permitindo a paralisação dos rodoviários, como informou Emílio, conforme as seguintes regras: que haja circulação de 80% da frota em horários de pico, sendo das 7 às 9 e das 16 às 19, e 60% nos demais horários. Além disso, a população deveria ser avisada previamente a respeito da paralisação parcial. A paralisação, segundo os funcionários da empresa de ônibus, é por tempo indeterminado. Uma audiência de conciliação está marcada para a tarde desta segunda-feira, 17, no Tribunal Regional do Trabalho com a presença de representantes de Ministério Público, onde irão definir o futuro da paralisação. A aviação Bertioga emitiu uma nota sobre a paralisação, onde informa que perdeu 1.141.700 passageiros no período de janeiro a junho de 2020, comparando com o mesmo período do ano passado. Analisando o mês de junho de 2020, a perda de passageiros comparada com o mesmo mês do ano passado foi de 74%.
A empresa afirma ainda que, além da pandemia, há a situação do transporte clandestino de passageiros em Bertioga, um serviço ilegal que atua de forma predatória, trazendo enorme desequilíbrio econômico e financeiro. Além disso, não houve reajustes de tarifas. A Aviação Bertioga explica que tem protocolado, desde dezembro de 2019, pedidos para reajuste que, apesar de ter parecer favorável da comissão, até agora não ocorreu. Outro pedido também foi enviado ao prefeito de Bertioga sobre o desequilíbrio do contrato vigente em razão da pandemia, mas até agora não houve resposta. A empresa ainda disse que não desligou nenhum funcionário durante a pandemia que não fosse em razão de justa causa. Atualmente, 60% do salário que deveria ser pago no quinto dia útil e uma parte da cesta básica estão atrasados. E, diante da situação, foi marcada uma audiência com o TRT por conta da greve. No Rio de Janeiro, Prefeitura de Petrópolis irá recorrer de decisão do STF que liberou ônibus intermunicipais. Na ação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, informa que a pretensão do município de estender a eficácia de decretos locais ao transporte de passageiros entre localidades que extrapolam seus limites territoriais se choca com a jurisprudência do STF sobre a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. A ação é da Aviação Única, que entrou com recurso junto ao STF em Brasília, para que pudesse retornar às atividades do transporte, já que a proibição seguia na cidade desde o mês de março, prejudicando a circulação de passageiros entre as diversas cidades. Ainda de acordo com o despacho do SFT, embora não se discuta, no caso concreto, o poder do prefeito para editar decretos regulamentares no âmbito territorial de sua competência para impor restrição à circulação intermunicipal de coletivos, a medida deveria estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A Prefeitura de Petrópolis segue firme na proibição da circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais, como forma de conter a proliferação do novo coronavírus, e vem fazendo testes na cidade, como forma de monitorar a Covid-19. Acreditava-se que as empresas Útil, Progresso, Águia Branca, Sertaneja, Mota e Aviação Única Fácil, que chegaram a ter seu guichê lacrados pela prefeitura, começariam a semana operando linhas, o que não ocorreu, já que a rodoviária permanece fechada. A ação derrubada pelo STF foi a tutela provisória de urgência mantida até a última sexta-feira, 14, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. As empresas de ônibus que operam linhas na rodoviária da cidade precisam aguardar um posicionamento do governo municipal, já que o decreto que proíbe a circulação dos ônibus intermunicipais e interestaduais ainda segue válido. Viação Gadot compra 3 ônibus com 1000 de alto padrão com chassis Volvo Scania. A Autoviação Gadot, que opera em Blumenau, Santa Catarina, comprou 3 ônibus com carroceria com 1000 Campione Invictus, de alto padrão. De acordo com a encarroçadora, são 2 unidades Doppler-Decker, 2 andares, com chassi Volvo B420R6X2 EURV e uma Lovedriver em plataformas Scania K400-62. O ônibus com chassi Volvo possui 14 metros, com capacidade para 40 passageiros e carroceria Campione Invictus DD. Por sua vez, os outros 2 Scania são de 14 metros, com 28 poltronas e carroceria Campione Invictus HD. A Gadot completou 22 anos em 28 de julho de 2020. A empresa atua no serviço de turismo de compras, pacotes rodoviários de lazer, linhas rodoviárias e transporte de encomendas. Atualmente, 100% da frota da aviação é composta por veículos com 1000. A aquisição desses veículos chega para somar aos 20 ônibus que já fazem parte da frota.
Pensando no bem-estar de seus passageiros, o interior dos veículos possui poltronas leito premium com apoio de cabeça ergonômico de alta padrão, melhorando o conforto para o passageiro, e tecnologia com conectores USB, tomadas para notebook, sistema de áudio e vídeo, acessibilidade com elevador, além de sistema de climatização quente e frio, mesa para jogos, geladeira, sanitário, câmeras internas e externas com monitor, informou a Comil, em nota ao Diário do Transporte. De acordo com o diretor da GADOT, Jader Schneider, novos projetos estão sendo implementados pela empresa, como a conquista de 5 novas linhas rodoviárias, que devem iniciar a operação em outubro de 2020. Além disso, haverá expansão para novas regiões atendidas pelo serviço de encomendas da empresa, o GADEX. Em Campinas, a ANTT apreende 4 ônibus clandestinos na rodovia Anhanguera neste domingo. Os agentes da ANTT encontraram, além de malas, 4 motocicletas nos bagageiros, incluindo combustíveis nos taques, assim como extintores de incêndios vencidos e vazios, bagagem sobre os bancos e ausência de faixas refletivas. Além disso, o motorista não tinha curso para condução de coletivos. Os 91 passageiros foram encaminhados para a rodoviária de Campinas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que a fiscalização aconteceu por conta do aumento de denúncias contra o transporte clandestino durante a pandemia do novo coronavírus. Os 4 coletivos apreendidos tinham como destino cidades do Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Todos os veículos foram enquadrados na Resolução 4.287/14 da ANTT, apreendidos e encaminhados para um depósito credenciado da ANTT por no mínimo 72 horas, sendo sua liberação condicionada à comprovação do pagamento das passagens em empresa regular, bem como as despesas referentes às diárias de pátio e guincho. O Hora Busão vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tenha uma boa noite. E até a semana que vem.